Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou W. Cassimiro, no nosso canal Discernimento. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem ser bom, mas ao final são caminhos de morte. Você sabe onde é que está escrito isso? Pois é, daqui a pouquinho a gente volta. Solta a vinheta. Canal Discernimento com W. Cassimiro. E vamos nós, e hoje, na nossa última edição aí, nós estaremos tratando, última edição do texto que nós estamos vendo, falando sobre zelo, né? Estamos aí tratando da importância de nós termos zelo. E como eu disse a princípio, citei Provérbios, né? Provérbios 14, versículo de número 12, que diz que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas ao final são caminhos de morte. Guarde isso dentro do teu coração. E o texto que nós vamos estar analisando hoje da palavra de Deus, e ele está lá, ele se encontra lá em Lucas, no capítulo de número 22, a partir do versículo de número 7, onde onde Jesus fala sobre a última Páscoa e também a Santa Ceia, né? Nós vamos ver um homem, um pai de família, que era zeloso, e a importância de nós termos zelo. Mas o texto ele começa dizendo assim, que chegou, porém, o dia dos asmos. Asmos, para quem não sabe, é o pão que é feito sem fermento, né? A função do fermento é levedar a massa, que dá aquela aparência tão atrativa, aquela aparência tão bonita. Mas o nosso Deus, ele não gosta daqueles que vivem somente de aparência, né? E não são poucas as pessoas que estão se enchendo de fermento, mas sem o conteúdo principal, que é a presença de Deus. Então, que tal nós começarmos a comemorarmos o dia dos pães asmos, sem fermento, né? Deus ama um coração sincero. Deus não despreza um coração sincero. Então, chegando o dia dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, Jesus mandou 2 de seus discípulos, que eram Pedro e João, né, a preparar o local para eles comerem a Páscoa. E os 2 discípulos, eles fizeram uma coisa muito importante. Eles perguntaram para o Senhor onde é que o Senhor queria que eles então preparassem a Páscoa. Eu digo muito importante porque tem muitas pessoas que saem seguindo os seus próprios caminhos, as suas orientações, as suas ideias, aquilo que eles acham, e se esquecem de perguntar ao Senhor. E Pedro e João tiveram esse discernimento, né? Onde é que o Senhor quer que a gente prepare a Páscoa? E eles foram cirúrgicos em perguntarem: Senhor, onde o Senhor quer que a gente prepare a Páscoa para que comamos? E Jesus então respondeu, dizendo, está lá no versículo de número 10, onde Jesus deu a instrução, a direção para eles, dizendo assim: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Todas as vezes que eu ministro sobre essa passagem, eu trago algo muito importante que com certeza vai estar ajudando você, principalmente você aí jovem, né, que está à procura já aí do futuro companheiro, que está à procura da futura parceira, né? Então Jesus ele deixou essa orientação aos discípulos para que quando eles entrassem na cidade, eles seguissem um homem que carregasse
um cântaro com água. E eu ministro esta passagem dizendo acerca da vida sentimental, para você que está à procura de um companheiro, para você seguir aqueles que carregam um cântaro com água. Como assim? Aqueles que verdadeiramente têm vida com Deus, aqueles que verdadeiramente eles seguem os preceitos e os mandamentos de Deus. Não vai seguindo qualquer pessoa, não vai seguindo aquele que carrega tanto lixo, tanta tranqueira, com o coração cheio, às vezes está carregando águas amargas, né? E se você seguir esse tipo de pessoa, tanto você homem quanto mulher, com certeza você vai ter dores de cabeça no futuro, né? Eu até me lembro da passagem onde Paulo ele falava de um homem chamado Alexandre, né? Não pelo nome, que o significado de Alexandre tem um significado muito bonito, mas esse Alexandre ele causou dores de cabeça, problemas ao apóstolo Paulo, né? Era um homem que carregava uma lata, era o latoeiro, e talvez você está seguindo. Onde é que está essa passagem? Ela se encontra quando Paulo escreveu a carta a Timóteo, e 2 Timóteo, capítulo 4, lá no versículo, a partir do versículo 14, quando Paulo diz assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Será que você não está seguindo o latoeiro aí? Será que você, jovem, não está seguindo o latoeiro, a pessoa carregando, ao invés do cântaro com água, carregando lata, carregando lixo, né? Vai te causar também muitos males. Então observe isso. Jesus deu a direção, voltando ao texto, ele deu a direção aos discípulos para que quando eles entrassem na cidade, eles iam encontrar um homem levando um cântaro com água. Segui-o até a casa que ele entrar. Então siga também os que carregam cântaro com água, os que carregam a água da vida, aqueles que têm bebido dos rios do Senhor, que são pessoas extremamente zelosas, sabia disso? Né? O profeta Eliseu, antes de se tornar profeta, ele tinha essa função, né? Ele carregava a água para lavar as mãos do grande profeta Elias, né? E depois, quando Elias partiu, Eliseu assumiu com grandeza o seu lugar, foi um grande profeta também, né? Então, siga os que carregam o cântaro com água, né? Eu costumo instruir que você, jovem, você, mulher, quer saber se essa pessoa que você está juntamente com ela será um bom marido no futuro? É só você observar como é que ele trata a mãe, né? Se ele lava as mãos da mãe, se ele tem respeito. A mesma coisa, né? O homem, como é que é o tratamento dele? Como é que é o tratamento do homem, da mulher para com os seus pais, né? Será que carrega o cântaro com água? Então já fica aí essa orientação, não minha, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a mesma orientação que ele deu aos seus discípulos, né? E aí ele continua dizendo assim: seguiu até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? O mestre te diz, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E aí que entra, né? O nosso tema aqui, o zelo. Esse pai de família, ele teve grande zelo, grande cuidado. Porque com certeza
A orientação de Deus para ele preparar o cenáculo não foi de um dia para o outro, né? Não foi de semanas, talvez anos. Já parou para pensar nisso? Porque Deus não avisa as coisas em cima da hora. Deus avisa anos antes. E compete a nós termos zelo por aquilo que o Senhor diz. Passarão céus e terra, mas as palavras do nosso Deus jamais haverão de passar. Eu costumo ministrar e ensinar que coisas que Deus fala hoje, talvez é para 5, 6, 7 anos à frente, né? E compete a nós termos zelo, guardarmos aquilo que o Senhor diz. E se esse pai de família não tivesse zelo? E se ele dissesse, bom, está demorando muito, eu acho que é coisa simplesmente da minha cabeça, que não vai acontecer? Não, ele não fez isso. Ele preparou o lugar. Eu acredito que todos os dias ele tirava a poeira ali daquele local, ele deixava o local organizado, ele deixava o local limpo. E quando nós recebermos um aviso semelhante a este, onde é que está o aposento? Onde é que está o aposento onde irei de fazer a Páscoa com os meus discípulos? E aí fica a pergunta, o aposento, você tem cuidado dele? Sua alma, o seu coração, você tem tirado a poeira, você tem guardado com zelo os objetos, os móveis, né, dentro da sua casa espiritual? Pois então, este homem, ele tinha um aposento em perfeito estado. Chegou a hora e este pai de família, ele estava preparado. Tanto é que os discípulos foram e Jesus disse no versículo 12, então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e aí fazei os preparativos. O cenáculo está pronto, você tem tratado com carinho, com zelo, mesmo porque a volta do nosso Senhor se aproxima a cada dia mais, tá? Então mantenha o cenáculo preparado, com zelo, com dedicação, com amor, tá bom? Esse é o recado que eu gostaria de deixar para você aí hoje, que você guarde no coração, que você pratique a palavra do nosso Deus e cuide, tá? Porque a qualquer momento nós poderemos ouvir também esse questionamento, esta pergunta, onde é que está o cenáculo? Onde hei de fazer a Páscoa com os meus, a ceia com os meus discípulos, tá bom? Um forte abraço a você, e deixa aí o seu like, compartilhe, eu juntamente contigo, você comigo, vamos juntos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.